E ali, tanto a Suprema Corte de Justiça quanto a Assembleia Legislativa eram tão perigosas quanto as gangues. Praticamente eram delinquentes, eram os agentes que garantiam a corrupção no país. E então, esse país não poderia fazer essas mudanças que foram realizadas se não tirassem essas pessoas. E ali, quando ele tomou o Congresso, ele orou e Deus falou com ele. Então Deus falou com ele e disse: veja a perspectiva messiânica em sua expressão máxima. Ou seja, ele ora, tem até fotos. Ele ora. E Deus diz a ele para não dissolver o Congresso, para ficar tranquilo, para se acalmar, para ter paciência e que nas eleições seguintes, de maneira democrática, ele vai dar o controle da Assembleia e que o Naíbe não precisa usar a força nesse momento. Então, ele decidiu fazer uma gestão política que garantisse que ele poderia tirar a maioria legislativa do Arena e do FMLN, derrotando os dois juntos. Em 2021, foi a primeira vez que Nuevas Ideias concorreu como partido político. E as pessoas não votaram em nós. Elas não votaram no Cristian Guevara. Ninguém conhecia Cristian Guevara. Eu nunca tinha participado da política. Então as pessoas não votaram em nós. As pessoas votaram pelo presidente, para que dessemos governabilidade a ele. Então aí se cumpriu a profecia. E no ano seguinte, Bukele passou a ter todo o controle do parlamento por meio das eleições. E ali ocorreu outra insurreição eleitoral incrível, maior que a de 2019, com uma dimensão tão grande que eliminou o partido FMLN da Assembleia Legislativa. E nós tínhamos naquele momento um total de 84 deputados. E nós chegamos a 56 deputados do Nuevas Ideias. Isso significa que tínhamos 70% do Congresso. E só para você ver em números, na história, o partido mais poderoso tinha sido o Arena. E na época de maior poder, tiveram 39 deputados. Aquilo era uma máquina, um rolo compressor. As pessoas tinham medo deles. Eles se sentiam deuses todo-poderosos com 39 deputados. Na primeira sessão, veja só o simbolismo disso tudo. Na primeira sessão de posse dos novos deputados, em 1º de maio de 2021, a primeira coisa que fizeram foi destituir, sem seguir o procedimento legal, sem nenhuma causa justificada, destituíram o procurador-geral e os magistrados da Corte Constitucional. Essa foi a primeira ação. Promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eu tomei posse como deputado às 11 da manhã. Às 4 da tarde levaram os juízes para fora. Às 7 da noite eles publicaram uma resolução, mas aí já não eram magistrados. Com 64 votos, se aprueba a dispensa de trámite. Ele passou a controlar o restante do aparato do Estado. Já tinha o Executivo, já tinha o Legislativo, e com o controle legislativo tomou a Suprema Corte, a Procuradoria. E ali, tanto a Suprema Corte de Justiça quanto a Assembleia Legislativa eram tão perigosas quanto as gangues. Praticamente eram delinquentes, eram os agentes que garantiam a corrupção no país. E então, esse país não poderia fazer essas mudanças que foram realizadas se não tirassem essas pessoas. Então, ao ter o controle da maioria legislativa, o Nuevas Ideias, partido do Naíbe, podia nomear essas autoridades de segundo grau. Aí começou de fato o governo de Naíbe Bukele e entrou em ação o plano de controle territorial. Quero lançar a fase 4, que empezará a implementar-se agora, pero tardará 5 años en implementarse totalmente. Nas primeiras fases, nós estávamos no território, mas como ainda tínhamos a oposição, essas pessoas impediam que a Força Armada desse um apoio mais contundente, porque diziam que era inconstitucional. Se trabalhássemos sozinhos, por ser inconstitucional, era proibido.
sempre tínhamos que estar com a polícia. Mas na fase 4, nós identificamos as colônias onde as gangues eram mais fortes e começamos a chegar, como na fase 1, mas começamos a chegar e a ficar nos lugares. As pessoas não conversavam com a gente, nem olhavam pra gente. Alguém chegava, a gente falava com a pessoa e ela não respondia porque sabia que quando saíssemos de lá, os bandidos matariam aqueles que tivessem sido vistos conversando com a Força Armada. E nós dizíamos isso às pessoas que não tivessem medo, porque não iríamos embora das colônias, ficaríamos ali. Então, começaram a chegar os serviços de comida por aplicativo. Começaram a chegar novamente. E isso foi uma grande vitória para El Salvador. Ou seja, estão chegando para vender comida nesses lugares onde antes ninguém podia chegar. E então aconteceu uma coisa em março de 2022. As maras eram exércitos muito verticais, eram como um exército muito verticais. Eles recebiam ordens e executavam. Ou seja, o homicídio de qualquer pessoa era uma coisa aprovada pela cúpula das gangues. Ou porque não pagava a extorsão, ou porque tinha desafiado a gangue por qualquer motivo, mas era uma ação autorizada. Só que nessa data, em março de 2022, a cúpula da Mara Salvatrucha promoveu algo que no jargão policial se chamava válvula de escape. E significa que qualquer um pode matar quem quiser. Era como bater na mesa. Era para demonstrar que eles tinham o poder. Porque eles perceberam que estavam sendo asfixiados pelo novo governo, que já não tinham as liberdades que tinham antes. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. E nesse sábado, que foi um horror, porque a cada 30 minutos acontecia um homicídio, a ordem ou a autorização para matar recaía sobre 400 pessoas. Então eles deram esse murro na mesa, mas não esperavam essa reação do governo. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. E aí nasceu o estado de exceção. Não iam permitir, como disse o presidente Bukele, não iam permitir mais nenhuma morte. E mais, ele disse aos chefes que estavam na prisão que se dessem uma ordem a essas gangues para assassinar qualquer salvadorenho, não iriam mais comer. Eles podiam protestar nas Nações Unidas e onde quisessem. A ver quanto tempo duram esos homeboys aí adentro. Te juro por Deus que não comem arroz. Se você quer ganhar uma guerra como essa que nós estamos enfrentando, tem que ter uma legislação que não seja o direito comum. É a aplicação mais rigorosa do jus ad bellum. Jus ad bellum é o direito, e eu acrescento, a obrigação dos estados de sair em defesa da população e do seu território quando são atacados. Essa é a playlist mais completa sobre El Salvador. E o melhor, ela ainda não acabou. Vamos continuar abastecendo com novos conteúdos. Tudo isso junto forma algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma compreensão completa do que aconteceu em El Salvador e do que isso pode significar para o mundo e para o Brasil. Esta produção foi realizada sem um centavo de dinheiro público, como todas as nossas produções até hoje. Cada minuto filmado, cada passo que demos para produzir El Salvador foi financiado pelos membros da Brasil Paralelo. Eu, Luciana, financio o Brasil Paralelo. Eu financio o Brasil Paralelo. Sem eles, nossa equipe não teria embarcado para a América Central, não teria entrado no Secote, não teria trazido até você gratuitamente uma produção desse nível. Mas para que possamos seguir e produzir mais e melhor, precisamos de novos membros, de mais pessoas que apoiem a nossa missão. É por isso que precisamos de você agora. E para facilitar sua decisão, preparamos uma condição especial antecipando o dia livre de impostos. O valor dos impostos foi totalmente abatido da sua assinatura, ou seja, são 44% de desconto para você assinar agora o nosso plano Premium.
Isso mesmo, nós abatemos os impostos e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filme completo e a todos os mais de 90 cursos de formação. O plano BP Premium custa normalmente R$ 65,90 mensais, mas esta noite você não paga nenhum imposto e por isso vai receber 44% de desconto para se tornar um membro Brasil Paralelo Premium, pagando praticamente metade do preço. Você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo.